Olá, graça e paz, amados e queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Hoje nós estamos aqui para mais uma live especial, né, com a nossa convidada, a irmã Silvia Helena Nogueira, para mais um bate-papo aqui interessante, alegre, né, descontraído e com certeza edificante para a nossa vida. E quero agradecer a sua presença, quero agradecer porque você está aqui conosco, né, compartilhando, participando com a gente. Então, se interaja conosco, isso é muito importante, isso é um momento muito alegre, né, que nós queremos praticar e fazer dessa live algo que vai abençoar a sua vida, algo que vai abençoar o seu coração com toda certeza. Mas antes de a gente conversar aqui, passar a palavra para a irmã Silvia, né, para que ela possa talvez se apresentar, eu quero fazer uma oração, né, pedir a direção do Espírito Santo para a nossa vida hoje, que nós possamos assim deixar com que Ele nos conduza, né, nesse momento, que com certeza vai ser muito interessante, vai ser abençoado, porque é um tema interessante, é um tema bem relevante, principalmente para os nossos dias atuais, tá bom? Então quero convidar você para orar conosco. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero agradecer, Deus, por esse momento, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez. Ó Deus, realizando essa live que com certeza cremos, ó Deus, que será abençoada, edificante na vida de todos nós, ó Deus, não só daqueles que estão participando, mas de nós que estamos aqui também, ó Senhor, nos envolvidos e participando e transmitindo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos mostrar, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito nos conduza e fale profundamente ao nosso coração. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Silvia, nosso tema da nossa live é renovar a mente e dominar as emoções, né? Queria que a irmã se apresentasse aí rapidinho para o povo e a gente vai bater esse bate-papo com esse tema interessante. Boa noite a todos. Para mim, pastor, é uma alegria, uma responsabilidade também muito grande de estar aqui, de estar compartilhando algo que eu acredito também que seja assim edificante para as nossas vidas, porque é algo que concerne a cada ser humano, né? Pensamos nesse tema, dominar, né? É renovação da nossa mente, renovar a mente, dominar as emoções. E acho que é emoção, né? Tá assim a todo vapor e é uma alegria muito grande. Eu quero poder contribuir com algo que nós possamos realmente estar crescendo, desenvolvendo algo aqui que seja realmente de edificação para a minha vida, para a sua vida também. Amém, glória a Deus. Bom, quando nós falamos de renovar a mente, né, dominar as emoções, nós falamos de uma palavra, né, irmã Silvia, que usamos, né, no termo grego chamado metanoia, né, que é realmente a mudança de pensamento, né, que é algo comum na nossa vida, né, que é aquilo que nós realmente precisamos fazer, principalmente na nossa conversão com Cristo, né, principalmente quando nós decidimos seguir Cristo como nosso único, suficiente Salvador da nossa vida. Então, muitas coisas precisam ser mudadas, renovadas, né? E baseado, é claro, no texto de Romanos 12, né? Que diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar ele pela renovação da nossa mente. Então, irmã, o que a irmã pode nos dizer aí, nos responder, o que seria exatamente essa renovação de mente? Bem, a palavra renovar, ela vem realmente, nós podemos entendê-la, justamente o pastor colocou ali no grego, né, a questão de mudança, mas como modificar para ficar melhor. E no contexto que nós vamos estar conversando hoje, até mesmo nesse que o pastor leu o versículo, baseado em Romanos 12:2, é bastante interessante, porque nós vemos um versículo, né, em que o apóstolo Paulo, quem escreveu a igreja de Roma, e é tão interessante que é uma igreja que ele não conhecia. Ele escreveu para cristãos, em que ele não tinha ido a visitá-los, não conhecia, mas, no sentido assim, pessoas que já haviam sido transformadas pelo Evangelho, pessoas que já haviam sido transformados realmente, recebendo Jesus em suas vidas. Mas só que esses crentes, quando ele fala, né, nesse contexto, o pastor leu aí, né, e não vos conformeis a este século ou com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então era isso, nesse sentido, que Paulo realmente estava ali dizendo aos cristãos, né, que eles precisavam adotar uma nova maneira de pensar. E nessa questão de nova maneira de pensar, isso também seria, consequentemente, novas atitudes, novos hábitos. Então, uma carta que a gente vê assim com muitos ensinamentos, com muitas recomendações importantes para aqueles irmãos, né, ali na igreja de Roma, como também para hoje. Traz para nós grandes desafios e ensinamentos para que nós possamos realmente entender como renovar a nossa mente. Para quê? Porque nós queremos realmente fazer, desenvolver aquilo que agrada a Deus, conhecendo essa, né, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até mesmo, né, irmão? Porque quando nós falamos de renovação de mente, nós falamos de trocas, né? Talvez tirar alguma coisa que não está fazendo bem, né? Vamos dizer assim, um lixo emocional, né? E colocar coisas que nos fazem bem, né? Mudar o nosso pensamento. Então, ocupar a nossa mente com coisas que são boas, com coisas que edificam, né? Com coisas que realmente nos levam para a presença de Deus. Quando nós falamos de renovação da mente, será que as emoções, as nossas emoções, elas estão ligadas à renovação da mente? Ou seja, se eu tiver uma mente renovada, as minhas emoções, elas podem ser melhores controladas? O que a irmã pode nos dizer em relação a isso? Eu acredito que com toda a certeza. E quando eu penso nisso, pastor, quando o senhor faz essa pergunta, eu volto bem lá no início, quando ainda na criação, né? Para responder essa questão que o senhor faz, né? Porque eu penso assim, Deus, quando criou o mundo, né? Todas as coisas que existem, a sua criação, né? Terra, mar, lua, estrela, sol, animais, plantas. Então Deus foi criando e dizendo apenas, né, haja, haja. Mas é tão interessante que quando Deus ali, depois de ter criado todas as coisas, quando tudo estava perfeito, Deus vem e cria o homem do barro. Mas ali a palavra do Senhor diz assim que Deus o moldou, então Deus o fez. E isso é tão interessante, porque nós podemos realmente assim acreditar que Deus primeiro ele organizou tudo para que o homem então já viesse num ambiente que estava tudo preparado para ele. Mas o que é interessante nisso daí, né? É que Deus fez o homem com o propósito também de zelar da sua criação, daquilo que ele tinha feito. E nós percebemos aí, né, que o homem ele foi já criado com capacidades, com habilidades, responsabilidades e fazendo que esse homem também ele tivesse dotado de inteligência. Então Deus criou um ser racional e emocional, com essa capacidade realmente de criar, de se emocionar, de sentir. E por isso é o fato de nós, né, sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então as nossas atitudes elas vão ser geradas a partir dos pensamentos que nós construímos, daquelas experiências, das observações que estão ao nosso redor. Então isso vai criando então as nossas atitudes. Então aquilo que nós, né, vamos adquirindo traz essas informações e dentro disso vai criando também as nossas emoções, os nossos sentimentos. E por que eu voltei na criação? Porque ali realmente eles havia sido criado já, Adão, Eva. Deus fez o jardim, colocou algumas, né, observações para que eles não fizessem, regras. Mas o que aconteceu? Mesmo eles sendo formados com essa capacidade de pensar, de decidir, com livre-arbítrio, nós vemos ali que houve aquele momento em que Eva, né, ela se deixou levar pela astúcia mesmo da serpente, e ali foi falando que ela, né, naquela emoção da curiosidade de saber, ela teve uma
atitude que ela não controlou as suas emoções. E aí foi que trouxe todas essas consequências que nós temos até os dias de hoje. Aí, né, nós colocamos como que vai ter essa atitude, essa reação. Vamos pensar aqui nos nossos dias, né? E bem agora mesmo, né? Como os nossos pensamentos têm muito a ver com as nossas atitudes, né? Se nós pensamos um exemplo assim, no horário de trânsito, né? Você está lá no horário de trânsito, existe aquele engarrafamento e você está no meio do engarrafamento. E é uma situação intrigante, não vamos dizer assim que é tão grave, porque há situações piores que essa, mas vou colocar até uma leve, mas que pode se tornar grave, né? Se for comigo, por exemplo, eu poderia ficar irritada, nervosa, ou até dizer algumas coisas que não deveria dizer. Mas quando eu percebo a situação e consigo visualizar, dominar realmente controlar os meus pensamentos, eu vou ter atitudes mais leves. Eu vou entender do que vai adiantar eu naquele momento, né, ficar irritada não vai mudar nada. Então, são coisas pequenas que, às vezes, no dia a dia, nós deixamos circunstâncias se tornarem coisas mais graves, justamente por nós não termos, né, essa questão de estar renovando a nossa mente para ter domínio sobre as nossas emoções. Mas ainda trazendo alguma coisa nesse sentido da mente, eu vejo assim, muito importante, aquilo como a mente do ser humano, ela é muito mais importante para Deus do que a conduta exterior, né? A gente olha no Antigo Testamento, muitas vezes a palavra coração, ela simbolizava mente. Então são vários textos da Bíblia que pegam então a palavra dessa maneira. Então tem essa ligação. Até o Senhor Jesus também, ele conversando, né? Ele em Mateus 9:4, ele dizendo ali, né? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Então nós encontramos na Bíblia esses momentos. Então por isso que às vezes até as pessoas costumam dizer: meu coração está tão sentido, tão apertado, né? Mas na verdade, né, o domínio é a nossa mente. E o que assim mais importa para Deus é o meu interior, é aquilo que está realmente sendo, né, desenvolvido para que eu possa ter atitudes melhores. Todos nós gostamos de ter atitudes assim que agradam as pessoas, né, que fazem bem às pessoas. Nós gostamos de fazer o bem. E quando assim, agrada também ao nosso Deus. Mas uma coisa importante, né, podemos até nos sentir satisfeitos com essas atitudes, mas Deus sempre vai se agradar com aquilo que está no nosso interior. E o muito interessante também, quando a gente olha nesse aspecto, quando ele fala com Samuel, quando ele vai escolher Davi, né? Deus fala para Samuel: olha, você, né, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E nesse sentido também, né, Deus vê a nossa mente. Então é algo assim bastante para a gente pensar. Então Deus está mais interessado na nossa mente do que pensamos, né? A ação que nós externamos são apenas atitudes. Nós vamos então colocar. Então é muito importante ter essa questão do controle da nossa mente. Até mesmo porque quando nós vamos ter uma atitude, geralmente nós pensamos antes, né? Raramente se tem uma atitude sem pensar, né? Aí são atitudes que muitas vezes vêm geradas pelas emoções, né? Pelo aquele relance em si. Mas a gente entende que dá para se pensar muitas coisas antes de fazer, né? E por isso que é muito importante isso que a irmã citou, na questão de que é mais importante o que está internamente do que externamente. A própria palavra afirma isso, né? Que Deus, ele vê o que está no interior, no coração, não é o que é a aparência exterior, porque geralmente todas as coisas vão proceder do nosso interior mesmo, né?
E a Bíblia até fala, de todas as coisas guarde o teu coração, porque deles procedem as coisas da vida. E até é interessante que uma vez eu vou dar um pequeno relatozinho aqui. Eu entrei em crise uma vez, né, na minha fé, com essa questão da Bíblia se relacionar ao coração, né? Por que não na mente? O coração tem algum sentimento, né? Mas a Bíblia sempre falava do coração em si. E eu não consegui achar uma explicação lógica para isso, mas aí eu fui vendo uma vez uma ultrassom, né, de uma mãe grávida. Eu estava assistindo e vendo a ultrassom, e o primeiro órgão que o médico mostrou para a mãe, a mãe perguntando para o médico, como que eu sei que é um feto? E como que eu sei que ele está vivo? Aí ele falou, olha, por causa do coração. E ele mostrou um pontinhozinho pequenininho, um coraçãozinho batendo, né? Então, por que a importância do coração? Que o órgão vital, né, importante, que geralmente mostra a vida, talvez o primeiro órgão ali a ser realmente mostrado, criado ali por Deus na formação do ser humano, foi o coração. Então, aí eu passei a entender a compreensão por que diz em relação ao coração. Não que o coração ele tem os sentimentos em si, nele, né? Embora possa refletir, mas todas as emoções são baseadas na mente, né? No pensamento. E é legal porque se a gente tem uma mente renovada, né? Se a gente tem uma mente, vamos dizer assim, tranquila, uma mente pensando, que a Bíblia fala assim, que a gente deve pensar naquilo que é do alto, né? As coisas que são do alto. Com certeza, né, as nossas emoções elas são controladas, né? A gente consegue controlar elas, né? Não deixar elas dominar a gente, né? Na verdade, os pensamentos que devem dominar essas emoções. Bom, eu queria falar, irmã, também de uma pessoa muito importante, que é um exemplo para nós, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a gente sabe que ele, a Bíblia menciona isso, relata que ele não pecou. Mas a gente vê na vida de Jesus que ele expressou algumas emoções, né? Ele expressou algumas emoções e tal. Quando nós falamos de renovação da mente, para a irmã acha que Jesus ele seria para nós o melhor exemplo de uma pessoa com um controle emocional, né? Uma pessoa que a gente pode dizer assim, uma pessoa que realmente tem um exemplo de renovação da mente, e uma pessoa que é um exemplo para nós na questão de controle emocional. Pastor, eu posso afirmar assim, com muita segurança mesmo. Com certeza que sim, Jesus Cristo, né? Alguns anos atrás eu fiz um estudo de um livro, A Mente de Cristo. Então eram vários estudos, 12 estudos, e cada unidade, 5 lições. E foi assim, uma coisa assim, foi algo assim fantástico, de um crescimento incrível para a minha vida, porque se eu já amava Jesus muito, eu passei a amar mais ainda Jesus Cristo, por realmente conhecer e ver na pessoa de Jesus, sabe, um exemplo, alguém tão próximo da gente, tão, que se aproximou tanto, e que nós podemos sim ter ver nele esse grande exemplo a ser seguido, sim. Com certeza, até mesmo porque a gente vê alguns exemplos, né? Eu não sei se a irmã pode falar depois isso para nós, que das reações humanas que Jesus teve, né? A irmã acha que a humanidade de Jesus, a gente sabe que Jesus ele foi 100% humano, né? E 100% Deus. Então, a gente vê que teve realmente essa ação humana de Jesus, a gente vê entender esse lado, que com certeza nós não temos dúvida que Jesus ele foi homem. A Bíblia diz que o verbo fez carne, o verbo habitou entre nós, né? A irmã acha que a humanidade de Jesus, ela foi controlada pela sua divindade? O que eu quero dizer assim, para que a irmã entenda e para quem está nos acompanhando entenda também, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem, mas Jesus foi Jesus, Jesus foi Deus, né?
Jesus é Jesus. Então, assim, não me compare com Jesus, né? Então, quando a pessoa está dizendo isso, ela está dizendo assim que, de alguma forma, Jesus, ele teve uma mão, né? Ele teve uma ajuda, vamos dizer assim, divina de Deus, por isso que fez com que Jesus não pecasse, por isso que fez com que Jesus ele não tivesse as suas emoções descontroladas. Então, a irmã acha que a divindade de Jesus, ela teve influência na humanidade dele? Pastor, talvez até algumas pessoas possam assustar, né? Mas eu acredito que não. E até explico, o pastor citou um versículo um dos versículos que afirma isso, que nos leva a entender que não. Porque quando a palavra do Senhor diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, Jesus Cristo se fez homem. Em Filipenses 2,7, também tem um versículo que diz assim, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, quando nós olhamos só por esses 2 versículos, já dá a entender claramente, né? Jesus Cristo, sim, como eu falo, aí até aquela questão, né, da matemática, Jesus 100% Deus, então Jesus era 200%? Não, Jesus era 100%, nem 50% só Deus, não, era 100% em tudo. Mas enquanto esteve neste mundo, a mente de Cristo, as atitudes de Cristo, o comportamento de Cristo foi humano, né? E é por isso que eu falo assim, que eu passei a amar muito mais o Senhor Jesus, por perceber nele, sendo homem, e isso que traz aqui essa questão assim de ver como é possível, né? Porque Jesus foi homem. E quando, assim, explanando aqui algumas coisas, nós podemos ver na vida de Jesus que ele demonstrou assim, uma gama de emoções humanas. Mas aquilo que nós sabemos, Jesus não pecou, né? Na forma como ele manifestou as suas emoções. E essa é uma área para que nós, como humanos, se torna muito difícil não acontecer a pecaminosidade, né? Porque nós não conseguimos evitar o pecado, de magoar pessoas, de ferir pessoas, de fazer coisas que levem outras pessoas, né, a se sentirem dessa forma assim. Nós temos explosões emotivas e nós manifestamos. E aí é que está, se nós não tivermos domínio sobre essas emoções, essa questão que nós estamos falando, desse renovo, dessa transformação, desse melhor desenvolver, né, os nossos pensamentos, nós vamos deixar que as nossas emoções estejam nos guiando nessa conduta e nós venhamos sempre a ter esses atos pecaminosos. Isto nos faz, então, entender que nós precisamos mais e mais aprender a dominar as nossas emoções, seguindo o exemplo de Jesus, né? E eu olho, nós conversamos, né? O principal fato de Jesus ter vindo ao mundo foi para que ele, então, morresse por nós. Mas acontece que Jesus não veio deste mundo apenas por morrer por nós. Ele veio também para nos ensinar a viver. E a maneira como Jesus viveu tem grandes implicações para nós. Então, a vida de Jesus aqui foi humana. Aí a gente, né, dependendo do que o pastor vai estar perguntando, vamos ver se a gente acrescenta mais alguma coisa para entender melhor. E isso que a irmã falou é muito interessante mesmo, né? Que a gente sabe do plano de salvação de Deus para a vida, né, para redimir o pecador, para salvar o homem da condenação do pecado, que foi a vida de Jesus Cristo. Mas também acrescentando a questão de que nos ensinar a viver, né? E a Bíblia até diz assim, que ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Então essa vida em abundância inclui uma mente renovada, né? O controle das nossas emoções, né? E a gente sabe, eu creio que não há dúvidas quanto a isso, que Jesus, ele é um exemplo nesse sentido mesmo para todos nós, né? Bom, irmã, dentro da pergunta que eu fiz, tem outra pergunta aqui que eu quero fazer, tá ligado uma com a outra, né?
A mente de Cristo, ela é a mente, acho que a irmã praticamente já respondeu, mas é a mente que nós devemos procurar ter, né? Em outras palavras, é possível, acho que melhor melhorar a pergunta, é possível nós termos a mente de Cristo? Sim. Talvez também alguém assustar. Como assim, né? Mas sim. É tão interessante como nós vemos a maneira como Jesus conviveu aqui neste mundo. Eu não sei se ele viveu menos que o pastor, né? O pastor já tem 33? Já passou? Passei um pouquinho. Então, Jesus esteve nesse mundo por 33 anos. Mas foram anos em que, enquanto ele esteve aqui vivendo, ele teve uma vida para se identificar com as pessoas simples, com as pessoas humildes, cotidianas mesmo, pessoas comuns, né? Porque com isso as pessoas nós podemos nos identificarmos com Jesus. E é interessante isso, ele quis realmente se identificar com os mais humildes, dessa forma assim também. Então, um dos problemas que nós às vezes percebemos, que nós enfrentamos, é considerar Jesus, como demasiado assim, muito distante de nós. Alguém que está muito acima, assim, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Salvador, Jesus é intocável, né? Intocável. As pessoas acham que ele é intocável. Sim, mas enquanto homem, Jesus aqui, ele teve os mesmos sentimentos que nós temos também. Então, nós achamos que é difícil imitar Jesus, ter a mente de Jesus, mas não é possível. É claro que nós temos uma natureza pecaminosa que Jesus não teve, mas no dia a dia, nesse renovar da mente, de estar buscando melhorar a cada dia, de estar vivendo uma vida centrada com Deus, buscando, é possível, né? Então, essa questão de Jesus, ele esteve com as pessoas que poderiam se considerar humildes. Quem foram as pessoas, os seus 12 discípulos que conviveu com ele, naqueles últimos anos? Eram pescadores, coletor de impostos, pessoas simples. Então, daí nós já percebemos então como Jesus realmente colocou. E então se colocou assim nessa questão da simplicidade. E aí nós vemos assim, Jesus, ele sentiu emoções humanas. E Jesus sentiu, quando fala assim, tanto negativas quanto positivas também. Então, quando nós afirmamos isso, é que Jesus, ele revelou uma vida afetiva normal e saudável. Nós olhamos no Novo Testamento, nós temos ali a narração, pelo menos 3 vezes, que menciona que Jesus se irou. A primeira vez ocorreu na ocasião que ele expulsou os cambistas ali do templo. Depois há uma narração novamente, esses textos, se alguém quiser conferir, é Mateus 21, de 12 a 13, Marcos 11, de 15 a 17, e Lucas 19, 45 e 46, é o mesmo texto. E quando nós lemos esses textos, nós observamos que a atitude de Jesus não foi uma atitude de cólera. A palavra diz que Jesus se irou, Jesus ficou assim, muito irritado, mas por quê? Porque estavam fazendo da casa do Pai. E era o zelo que ele tinha. Então ali não era manifestação da ira, mas um cuidado, um zelo. E o zelo é uma atitude assim incrível, E depois nós vemos também lá em João 2, 14 a 17, uma situação semelhante. Só que a gente percebe um detalhe naquele momento, que Jesus, ele já chega com açoite. Então Jesus já tinha percebido o que tinha feito, então ele já tinha se preparado para fazer o que ele fez. Então ele chega mesmo, com o açoite lá, o chicote lá, antes já havia se preparado, mas por quê? Novamente, uma ação de atitude de zelo, da profanação do templo. Um outro momento, falando das emoções de Jesus, Jesus indignou-se com seus discípulos, por quê? Eles estavam barrando dos pais levarem as crianças até Jesus para que Jesus as abençoasse. Então Jesus ficou indignado com a atitude deles, Tanto que é um texto bastante conhecido que a gente vê o amor de Jesus pelas crianças também. Outra vez que nós vemos assim Jesus assim meio que perdendo a paciência, que a palavra do Senhor diz que ele suspirou profundamente, que ele
respirar, né? Para não responder, às vezes a gente fala assim, contar até 10. Jesus havia acabado de fazer a multiplicação com apenas poucos pães, poucos peixes, alimentado uma multidão com mais de 4.000 pessoas. E os fariseus vinham até Jesus pedindo para que ele dê um sinal do céu. Então a gente vê, as pessoas testavam realmente a Jesus, né? Foi a paciência testada. Também, outro fato que nós vemos foi quando Jesus é descrito como pesaroso e também comovido, quando foi com a morte de Lázaro. Nós encontramos lá Jesus chorou. E é interessante porque nós sabemos, né, quando a gente lê toda aquela história, Jesus poderia ter evitado isso e toda essa questão, mas Jesus, no sentimento dele de amor ao seu grande amigo Lázaro, ele chorou, né? E é algo que Jesus ia fazer depois, né? Um grande milagre ali também. Outro momento que nós vemos que a palavra do Senhor narra é Jesus turbou-se em espírito e perturbou-se quando anunciou a traição de Judas. Um amigo, né? Alguém que estava ali junto com ele. Então, é um sentimento humano. Jesus ficou angustiado com aquilo também. Então, nós vemos que ele teve profundos momentos de tristeza até mesmo na própria cruz, né? Quando aquele sentimento de homem, quando ele pede, se possível, afasta de mim a dor que ele sentia. Então, nós percebemos aí o Novo Testamento, ele apresenta mais emoções positivas de Jesus do que negativas, né? E o próprio exemplo, como nós falamos, de Jesus ali expulsando os cambistas do templo, vem mostrando então um zelo, né? Que é uma emoção profunda, um cuidado. E o que Jesus sentia, ela sempre foi muito profundo, né? No tocante, assim, Jesus realmente tinha esse sentimento. Jesus também, ele demonstrou sentimento de esperança. Lá na última ceia, Lucas 22:15, ele, no momento que está ali, ele, sabendo também do que ia acontecer, e ele então fala, olha, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Era algo no coração de Jesus que ele também estava com expectativas, né? Ele havia esperado isso daqui. A esperança é uma virtude rara nas pessoas. Geralmente as pessoas colocam a esperança em momentos que está assim, muito tumultuado, muito, né, recurso desesperado na vida, nossas vidas. Jesus também, ele expressou alegria, né? Em Lucas 10:21, fala assim, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Nós vemos em todos os momentos Jesus demonstrando compaixão, um amor tão grande. A suprema emoção de Jesus, né, é esse amor realmente que ele menciona mais do que qualquer outra emoção, um amor profundo. Então, são algumas das emoções de Jesus que nós vemos, então, ele realmente, né, desenvolvendo nessas atitudes. E é tão interessante que quando o episódio que Jesus se ira, né, existe o texto na palavra de Deus que diz assim, irai-vos, mas não pequei-vos, né? Então, a ira em si, quando você chega ao sentimento de ira, ela pode se tornar um segundo e terceiro passo, que é o quê? Você deixar com que ela domine você e depois você deixar com que tenha uma reação por conta da ira. Então, quando Jesus expressou as suas emoções, né, a gente vê vários exemplos que a irmã citou aí, né, as emoções positivas e algumas emoções negativas, mas não no sentido de que isso fez com que Jesus pecasse, né? Ele soube controlar a sua emoção, né? Ele soube sobressair, embora com certeza deve ter passado muitas coisas talvez na mente, né? Nós não sabemos, né, ao certo, mas Jesus passou por muitas situações complicadas, né? Difíceis, principalmente com os fariseus, né? Com os escribas, com os saduceus, que eu chamo que eram a pedra do sapato de Jesus, né? Aqueles que de alguma forma perseguiam Jesus, queriam, né, acusar Jesus, ver uma falha em Jesus, né? Tentar tirar o foco, né, das pessoas do olhar de Jesus.
Então, humanamente falando, se fosse no nosso caso hoje, a gente teria, né, feito muitas coisas contra aquele povo. E Jesus soube lidar com eles, né? Embora repreendendo, embora falando, conhecendo o que está no coração, que a Bíblia diz que Jesus conhecia o que eles até estavam pensando, né? Então isso, né, isso é muito interessante aí. Dentro desses exemplos que a irmã citou aí, o que mais marca na vida da irmã é um exemplo dessa humanidade de Jesus. Tem algum exemplo dessa parte humana que Jesus expressou, esse sentimento dele que marca a vida da irmã? Tem sim, pastor. E algo assim, né, na vida de Jesus. Nós falamos aqui desses momentos, dessas emoções que ele teve, mas assim, em questão a isso, Jesus em domínio mesmo dos impulsos emocionais. Né? Na vida de Jesus, como nós falamos, nós percebemos a ausência de emoções negativas. No sentido, Jesus não teve pessimismo, ele não teve desalento, a dúvida, né? O cinismo, a desconfiança, a melancolia. Igual o pastor falou, ele passou por vários momentos difíceis, mas Jesus não demonstrou, não teve essas atitudes. Como homem, né? Jesus, ele não tinha fobias, né? Ele nunca se preocupou em relação com os problemas da sua vida, tanto que ele, né, falava, não tinha nem onde inclinar a cabeça, mas nós não vemos Jesus em momento nenhum na preocupação, pelo contrário, ele levava as pessoas a entender por que preocupar, né? E ainda nas parábolas, quando ele também colocava, ou no que ele assemelhava, né, ao pássaro, né? Tudo que ele colocava ali, que não precisa, né, se preocupar. Então a gente vê Jesus, ele tinha essa paz, essa certeza, algo tão que passava para as pessoas e quem estava para ele perto também, né? Então ele não se preocupava com os problemas em relação à vida, né? Nem mesmo quanto aos fracassos que aconteciam dos seus discípulos também, o seu relacionamento difícil com as autoridades. E uma coisa assim que marca, né? Mesmo Jesus sendo rejeitado, né? Ferido, aquela multidão que gritava, crucifica, crucifica, e tudo aquilo que aconteceu. Então esse é o momento assim que na vida de Jesus que me marca, é quando ele diz, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então essa atitude de Jesus é algo assim que me traz assim muita assim reflexão, né? Porque muitas vezes nós não somos capazes de ter atitudes tão pequenas de perdoar. E Jesus ali, ele foi capaz de, né, todas aquelas pessoas, o quanto ele sofreu, mas ele ainda diz, Pai, perdoa-lhes. Então é algo que me traz assim muita, a vida de Jesus, algo que me impacta bastante. É legal que a irmã está comentando aí, falando, e é muito interessante, porque se nós entendermos pelo lado humano de Jesus e entender um pouco a mente dele, isso vai nos fazer vencer muitas coisas na nossa vida, muitas áreas na nossa vida precisam ser vencidas. Igual a irmã citou exemplos aí de que Jesus não tinha fobia, né? A gente não vê demonstração de desespero na vida de Jesus. A gente vê um homem, embora diante de uma adversidade, né? Embora diante de circunstâncias adversas, nós vemos um homem, né? Jesus, um homem, sabendo lidar com essas situações, né? Até mesmo quando ele está no Getsemane ali orando, e ele sabe da grande missão que ele vinha cumprir, da grande responsabilidade, né? De se entregar, de morrer numa cruz pelo pecado de toda a humanidade, de todos os homens, mesmo sem merecer, né? Ele chega a orar a Deus dizendo, Pai, se possível, né, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Então,
qual que é a lição que a gente tira de tudo isso, né, irmã? A gente entende que a lição para nós vencermos os desafios da nossa vida, vencermos até mesmo o pecado em si, é termos um controle emocional sadio, né? E entender quem somos e o que nós vamos fazer, para que nós estamos aqui, qual é a nossa missão. Então Jesus, ele tinha a sua missão, né? Ele tinha a real certeza da sua missão, do seu trabalho, daquilo que ele ia fazer, né? Ele chega a orar a Deus dizendo, se possível passa, né? Mas contudo que seja feita a tua vontade, ou seja, se fosse pela vontade dele mesmo, olha, eu não queria, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Que até a oração do Pai Nosso que ele nos ensina mostra isso, seja feita a tua vontade, né? A vontade de Deus tem que prevalecer. Então isso nos faz refletir de uma missão, né? De um propósito que nós temos, de um foco, de focar no objetivo da nossa vida, de focar no objetivo de nós irmos, avançarmos e continuarmos. Então vai se livrar de muitas coisas, nós não vamos perder, entre aspas assim, ficar perdendo tempo com coisas né, com picuinhas, né, com medos, com ressentimentos, com traumas, com fobias, né, com coisas assim, que na realidade só atrasa a nossa vida. Não acrescenta em nada, né? Só, como você fala, realmente atrapalha. E não nos deixa viver uma vida leve, essa vida abundante que Jesus veio para nos trazer, porque fica nos sufocando com coisas pequenas. E como, né, nós temos tanto que trabalhar nisso. E, pastor, é interessante porque isso só depende realmente de nós permitirmos que Deus trabalhe, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que Ele renove, né, nosso entendimento para fazer diferente, ser diferente. Isso, né, irmã? Está dentro de uma pergunta que eu queria fazer para a irmã, e já praticamente quase respondido, né? Mas que a irmã falasse um pouquinho aí. Não ter domínio das nossas emoções pode nos levar a pecar? Totalmente. E como nos leva? E eu acredito assim que é o que nos leva, né? Quando nós olhamos para nós, eu olhando para mim, você olhando para você, até veio uma pergunta, como é que nós estamos trabalhando isso em nossas vidas? Como é que você está trabalhando isso na sua vida? Que emoções estão sujeitas aos impulsos, né? Como tem sido o nosso renovar da mente? As emoções que nos dominam, tá? De repente são quase sempre negativas. Ira, lascívia, vingança, e fora outras coisas também que sabemos, né? E além disso, são as mais difíceis de serem dominadas. Nós agimos antes de pensar, e isso é um problema. Quem não tem a mente, né, renovada, não tem domínio sobre as suas emoções, e daí o que acontece? Nós falamos coisas que jamais deveriam ser pronunciadas pelas nossas bocas, né? A Bíblia, ela dá forte ênfase à questão de fazer a vontade quando se refere à mente. A mente espiritual, com toda consciência, ela coloca, vamos supor, a vingança nesse sentido de deixar as coisas acontecerem, a justiça que deve acontecer nas mãos do Senhor. Lá em Hebreus 10:30. Nós vamos encontrar isso aí. Então, quando alguma coisa que realmente vem para nós, para nos trazer aquele desejo de pecar, de fazer algo, né, que também prejudica o meu próximo, o que eu tenho que fazer? É deixar que Deus esteja agindo, né? Que o que há de ser feito, porque é a justiça de Deus que não nos compete. E a melhor maneira de nós evitarmos essa expressão assim impulsiva das nossas emoções negativas, eu vejo assim que é nós realmente fixarmos a nossa mente em Cristo, renovar, cingir e focar a nossa mente naquilo que nos leva realmente a coisas que vão edificar, a coisas, aquilo que vai nos trazer coisas boas para as nossas vidas, né? E assim, né, com o fim de poder usar a nossa vontade para escolher a emoção correta quando surgir uma emoção negativa.
Então, daí, pastor, surge uma necessidade muito grande que, às vezes, as pessoas, por não saberem fazer isso, mas blindar a mente. Existe todo um processo para que isso aconteça. Há pouco o senhor citou a questão da ira, né? Quantas pessoas têm sofrido, e doenças graves mesmo, porque, por causa de um sentimento, isso foi crescendo, foi criando uma mágoa, um ressentimento, isso foi crescendo, e as pessoas ainda não se libertaram disso, e muitas pessoas se fecham nesses sentimentos, e são pessoas amarguradas, são pessoas entristecidas, são pessoas que não veem sentido na vida, mas porque ainda têm deixado o mal dominar, essas más, né, esses maus pensamentos, essa falta de perdão, tantas coisas que nós precisamos trazer, às vezes, a nossa memória e tentar nos livrar disso. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Isso é fácil. Não é, às vezes não é. Às vezes é preciso a ajuda de alguém que possa estar aconselhando. Às vezes é preciso a ajuda de um psicólogo, né? De uma pessoa que tenha condições de estar ajudando, porque nós, seres humanos, nós somos levados em tantos momentos por situações que nós não esperamos. E isso vem causando em nós muitas dores. Quantas pessoas são feridas, quantas pessoas são machucadas porque deixaram em algum momento alguma coisa ruim da sua vida, que foi, né, um evento, alguma coisa de dor, e aquilo só ficou dentro da pessoa e continua machucando. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem prosperar, nem caminhar, nem avançar, porque está preso em alguma coisa que ainda tem machucado. Então, essa questão, o renovar